Olá, o nosso tema do trabalho da USP de conservação genética é sobre espécies críticas. Bom, antes da gente explicar o conceito do que é uma espécie críptica, a gente precisa entender primeiro o que seriam espécies. A origem da palavra espécie vem do latim, espécies, que significa tipo ou aparência. E as espécies, elas representam uma unidade do sistema de evolução, que é a última a ser classificada no sistema taxonômico. Como a definição de espécie é algo quase abstrato, a gente precisava de uma definição mais sucinta sobre isso. Então, foi tomada a decisão de que espécies seriam grupos de indivíduos que têm a capacidade de reprodução, ou chamado também gene pool. Agora que a gente entendeu um pouco desse conceito, a gente pode passar para espécies crípticas, que seriam espécies de morfologia idêntica, porém seus genomas são diferentes o bastante para elas serem consideradas uma nova espécie. O surgimento de uma espécie críptica vai ocorrer através de uma causa natural, onde a espécie original é separada e não ocorre mais a troca de fluxo gênico. Assim, com o passar do tempo, vai surgir uma espécie diferente, porque não teve mais essa continuidade da espécie original. Agora, sobre as espécies escondidas, é mudado a forma geral que elas são olhadas, pois como a catalogação e a classificação de espécies é algo feito de maneira seletiva em métodos que mudam constantemente, é normal que aconteça a relação entre os filos de espécies ou até de grupos inteiros. Além do mais, não conhecemos cerca de 40% das espécies que vivem no nosso planeta. Então, assim são colocadas como espécies escondidas que ainda não foram descobertas. E qual a diferença de espécies crípticas para espécies escondidas? As escondidas, elas são espécies dentro de uma espécie já classificada. E ao ser descoberta, ela é uma espécie críptica. Como exemplo, eu trouxe o Sotalia fluviatis, antes classificado em uma só espécie, com uma subdivisão entre de água doce e a espécie e a subdivisão marinha. Só que por análises de seus crânios, foi identificada uma diferença. Então, o Solitalia fluviatis, agora tucuxi, ele virou o Solitalia guianensis, conhecido também como boto cinza. Tem uma diferença entre seus nomes, guianensis e fluviatis. A conservação genética, ela entra nesse ponto para diferenciar e quantizar o que cada espécie tem. Antes, se a gente via a Sotalia fluviatis como uma grande espécie, então uma diminuição na parte marinha não afetaria e nem espantaria pessoas para a conservação dessa espécie, já que ela era tão grande. Mas com essa divisão de Sotalia, então a gente consegue identificar qual espécie está diminuindo mais e qual que está diminuindo menos. Assim, a gente pode fazer ajustes para conservação, tratamento, fertilização, para aumentar o número de indivíduos nessa classificação. Outro exemplo que temos é a espécie crítica de cação-anjo, a esquatina argentina, que foi descoberta no sul da costa brasileira, fazendo fronteira com a Argentina, onde ela foi descoberta através de um estudo de identificação e estimativa de pesca dos tubarões. Lá ela foi descoberta e identificada, se tornando uma nova espécie que tem proteção em ambas costas, tanto brasileira quanto argentina. Outro exemplo de espécies crípticas que temos são a Feparana lamprosana e a Feparana limitata, que eram consideradas ambas feparanas e paranas, até serem estudadas mais a fundo e descobrirem que, apesar de terem morfologias parecidas,
e hábitos muito parecidos também, quase idênticos, são espécies diferentes. E através de estudos feitos dessa história, ambas são consideradas como espécies crípticas de surgimento da Afiparana e Parana. Através dos exemplos que foram dados, tanto anteriormente pelo tucuxi, como pelas feparanas, ou então pela esquatina e os cações-anjos, a gente pode concluir que essas novas espécies, elas estão muito diante dos nossos olhos e estão surgindo a todo momento. E como elas estão escondidas através de morfologias idênticas, só através de técnicas de genômica podemos identificar ela. Só que como não temos técnicas genômicas atuais para identificar elas, e nem a maioria das espécies viventes do nosso planeta, então essas classificações vão passar por muitas correções até o final, onde poderemos classificar todas. E essa foi a nossa apresentação do tema de espécies crípticas. Obrigada pela atenção.